Olá pessoal, aqui é o professor Denis. Vamos falar sobre produção de raio-x. A definição de produção de raio-x, ela nos diz que os raios-x são produzidos quando elétrons acelerados em alta velocidade se chocam com o anodo. Vamos ver detalhadamente como isso ocorre dentro de um tubo de raio-x, como se dá esse processo. Então nós temos aqui um desenho esquemático de um tubo de raio-x. Observamos aqui o filamento, o anodo, e observamos ainda que nós temos dois circuitos dentro do tubo. Então nós temos um circuito aqui do filamento, que é o circuito de corrente elétrica, circuito responsável por fazer passar pelo filamento uma corrente de elétrons, formando aqui no filamento uma nuvem de elétrons. O outro circuito que nós temos é o circuito de alta tensão. Esse circuito de alta tensão, ele é responsável por produzir uma diferença de potencial elétrico entre o polo negativo e o polo positivo. Então, do painel de controle do nosso equipamento, nós temos controle de MAS, controle de KV, o botão de preparo e o botão de disparo. Quando nós selecionamos o MAS, nós estamos, na verdade, fornecendo elétrons ao filamento. Então, se eu aumento o MAS, eu aumento a quantidade de elétrons no filamento. Se eu diminuo o MAS, eu estou diminuindo a quantidade de elétrons no filamento. Então, a quantidade de elétrons no filamento vai interferir diretamente na quantidade de fótons produzidos. Mais elétrons se chocando com o anodo, mais fótons produzidos. Menos elétrons se chocando com o anodo, menos fótons de raio-x produzidos. Okay? Então, quem controla a quantidade de radiação produzida vai ser o MAS. E o KV? Quando nós selecionamos o KV, estamos fornecendo energia ao tubo. Então, estamos fornecendo energia aos elétrons. Esses elétrons vão se acelerar mais ou menos, dependendo da quantidade de tensão que nós aplicarmos ao tubo. Então, se eu aplico um maior KV, eu aumento a energia cinética desses elétrons. Essa energia cinética que vai ser convertida em calor e radiação X. Então, quanto mais velocidade esses elétrons atingem, mais energética vai ser a minha radiação. Então, nós dizemos que o KV ele é responsável pela qualidade do feixe radiográfico. Tá? Qualidade traduzida aí como poder de penetração. Então, se eu tenho maior KV, raios mais energéticos. Se eu tenho menor KV, raios menos energéticos. E os botões de preparo e disparo. O que acontece? Quando nós apertamos o botão de preparo, vamos ver o que acontece. Ocorre a alimentação desse circuito de corrente elétrica. O filamento ele se torna aquecido, produzindo uma nuvem de elétrons, ao mesmo tempo que o anodo entra em funcionamento. Então, o anodo giratório ele começa a girar. Nesse momento, o tubo está preparado para produzir radiação X. Quando nós apertamos o botão de disparo, os elétrons do filamento são atraídos pelo anodo, produzindo então radiação X, que pode ser de filamento ou radiação característica. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.